Tema de hoje: Ele pensava em nós. E é tão bom saber disso. Como é bom saber que tem um Deus que se importa com a gente. Como é bom saber que tem um Deus que ama a gente. Um Deus que, como a gente sabe lendo a Bíblia, está sentado no seu trono de glória, tem todo o poder nas mãos, comanda o universo, tudo que acontece, tudo que existe, não escapa dos seus olhos, do seu poder. E com tudo isto, com todas essas coisas, Deus se importa comigo, Deus se importa contigo, Deus pensa em nós. Quando eu paro para pensar neste assunto, o meu coração ele fica regozijante. O meu coração se alegra. Às vezes, quando vem alguns pensamentos ruins que batem na porta do meu coração, às vezes quando vem algumas palavras de fora que querem te ferir, te machucar, eu lembro que existe um Deus vivo, poderoso, que ama tanto a minha vida. E se eu permanecer firme na presença dEle, se eu cumprir o que Ele tem de propósito para a minha vida vai ser saudável, vai ser abençoada, porque Ele pensa em mim. Quando eu abro o Salmo 139 e leio o que Davi escreveu, o seu relacionamento com Deus, claro, era muito mais profundo do que o meu com Deus. O seu relacionamento com Deus, Davi escreveu, falou assim: olha, antes de eu nascer, quando eu estava ainda em substância informe, quando eu estava ainda sendo formado, um embrião, no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia, Deus já me amava, Deus já havia escrito os meus dias, Deus já tinha tudo pronto, tudo planejado. E quando eu olho para a minha vida e olho para a vida de muita gente, eu vejo Deus no seu grande amor, na sua grande misericórdia, dedicando do seu tempo, por amor a mim e a você. Por exemplo, Deus determinou que anjos guardem a minha vida e a tua vida. Por exemplo, Deus determinou que os nossos dias sejam abençoados. Pastor, então por que isso não acontece? Porque muitos de nós não querem viver esse relacionamento com Deus. Muitos de nós hoje estão mais ligados às coisas que acontecem no mundo do que propriamente dito um relacionamento profundo com Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o exemplo de Jesus, o amor de Jesus, a misericórdia que Ele demonstrou na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele deu uma ideia de como estava o desejo do coração de Deus, como Ele pensou em mim e pensou em você. Quero ler com você, você que trouxe a sua Bíblia, livro de Filipenses, capítulo 2. Glória a Deus. Livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Eu já disse aqui, o apóstolo Paulo, ele teve um relacionamento com Deus também fantástico. Ele marcou a sua geração. Paulo, o apóstolo, inclusive descreve num dos seus textos aqui relacionados na Bíblia, ele descreve o momento que ele teve de estar nos céus, estar na presença de Deus enquanto vivia aqui. Ele conta esse testemunho, ele fala sobre isso. E nessa sua experiência de conhecer Deus, de saber Deus, quem Deus é, ele escreve para a igreja de Filipos
capítulo 2, Filipenses, versículo 1. Ele escreveu assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ele falando para a igreja de Filipos, versículo 2, ele diz assim: completem a minha alegria. De que forma? Ele explica: tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Versículo 3, ele ensina para aqueles irmãos filipenses: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5, ele ainda diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que atitude é essa? Versículo 6, ele explica que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. No versículo 12, o reflexo de entender quem é Jesus e o que Ele fez, ele diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Por quê? 13, ele explica: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Versículo 14, ele ensina falando assim: façam tudo sem queixas nem discussões. Para quê? Ele explica: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Versículo 16, retendo firmemente a palavra da vida. Aí ele encerra falando assim: no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Versículo 17, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. 18 e último, ele diz assim: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Deixa eu até aí. O que Paulo descreveu aqui? Bom, ele descreveu simplesmente a grandeza de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, que pensando em mim, pensando em você, pensando em toda a humanidade, ele resolveu vir pagar um preço por algo que ele não cometeu. Lembre-se, quem pecou fui eu, foi você. Deus, através de Jesus, teve misericórdia. Jesus veio.
O texto diz que Jesus se destituiu da sua glória. Irmãos, imagina alguém sentado num trono de glória, com todo o poder nos céus e na terra, comandando, coordenando o mundo, o universo. Esse alguém simplesmente olha para a terra e vê pessoas que foram feitas, criadas, moldadas à sua imagem e semelhança, e vê essas pessoas com amor, com afeto, com carinho, com misericórdia, e chega à conclusão que só tem um jeito de resgatar esse povo pecador, falho. Só tem um jeito. O jeito é alguém ir lá e morrer no lugar deles, para que a justiça seja cumprida. Antigamente, quando as pessoas pecavam, elas levavam um animal sem mácula, sem defeito, eles levavam para o sacerdote. O sacerdote, naquele momento de expiação dos pecados, somente ele podia entrar no Santo dos Santos. Era sacrificado do lado de fora os animais, o sangue era aspergido, e o holocausto, o sacrifício era levado ou elevado a Deus através da queima. E aí o povo, quando via do lado de fora, alguns recebiam a notícia que Deus havia perdoado, outros viam a fumaça saindo. Opa, está saindo fumaça, é sinal que Deus recebeu e perdoou os nossos pecados. Era uma coisa assim. Mas mesmo com isso, o povo foi perdendo a mão. O povo foi levando animais impuros. Povo é povo. E para resolver essa situação de uma vez por todas, Deus resolve enviar alguém. E Deus manda o melhor que Ele tem, porque Ele pensava em mim, pensava em você. Quem era o melhor de Deus? Jesus, seu próprio Filho, que quando recebe o chamado do Pai, se destitui da sua glória, deixa o trono celestial, deixa todo o seu poder, vem e em forma humana, como eu e você, de carne e osso, ele passa a viver aqui, e o texto diz que ele se humilha de tal forma a ponto de ser servo, de vir aqui não para julgar, não para condenar, de vir para salvar o que estava perdido. E você sabe o que Jesus fez? Jesus perdoou, Jesus salvou, Jesus curou, Jesus libertou. Todas as pessoas que chegavam a Ele, todas elas eram abençoadas, eram transformadas. Todos que quiseram alguma coisa de Jesus conseguiram. E no final, o texto diz que Jesus vai à cruz. Irmãos, se você parar para pensar nisso, você vai começar a entender o quanto Deus te ama. O quanto Deus me ama. Eu num momento como hoje de ceia, participar desse momento, comer um pedaço de pão, beber o cálice, que representa o corpo e o sangue de Jesus, e eu não preciso me sacrificar para isso, ao contrário, os meus pecados, eu que fiz, eu que cometi, era para eu sofrer por eles. Aí vem alguém, um Deus, que se move, que se comove pela minha vida, pela humanidade, vem, se destitui da sua glória e se submete a tudo isso, para ter esse processo de perdão. Uma vez, um humano sem pecado, o sangue dele imaculado sendo derramado, ele traz expiação para toda a humanidade. Aí não precisa mais ter aquele templo, o véu do templo, não precisa mais ter aqueles sacrifícios. Agora Jesus realizou na cruz isso de uma vez por todas. Tanto que o texto diz que o véu do templo se rasgou quando Jesus morreu, quando ele entregou a sua vida. Houve trevas nos céus, houve um mover sobrenatural, porque aquele ato que ele cometeu traria salvação e libertação, além de perdão para toda a humanidade. Ele pensava em mim, ele pensava em você quando ele fez isso. Só que infelizmente o tempo passou. Hoje, século 21. Bom, na época de Jesus,
Muita gente foi atrás dele, não pela salvação, foi atrás dele para resolver o problema da sua vida. Por exemplo, haviam 10 homens que estavam doentes, enfermos, leprosos, e Jesus orou pelos 10, e os 10 foram curados. Aí Jesus disse: olha, vão agora e se apresentem ao sacerdote, tipo assim, conta o que aconteceu, conte como Deus é bom, conte como Deus teve misericórdia de você, para que as pessoas também saibam que Deus as ama, que Deus as quer abençoar. Não, um só voltou, 9 curado. Ele falou assim: bom, agora eu vou viver minha vida, passei a vida toda nessa desgraça, agora que eu estou bem, eu vou viver minha vida. Hoje a gente está vivendo isso, irmãos. Nunca tivemos uma geração tão egocêntrica como a gente está vivendo hoje. Pessoas que só pensam em si mesmas, pessoas que querem resolver os seus problemas, ponto. Esse texto de Paulo aqui, para Filipenses, talvez tenha servido para Filipenses, e talvez sirva para algumas pessoas do século 21. Porque ele disse o seguinte: irmãos, vamos ter o exemplo de Jesus. Jesus, ele se destituiu da sua glória. Jesus, ele veio como um humano de carne e osso. Jesus se tornou um servo. E aí esse Jesus veio trazer salvação, veio trazer perdão, veio trazer vida, e vida com abundância para a gente. Então, vamos pegar o exemplo, vamos pegar um gancho do exemplo deles. Por exemplo, Paulo disse nesse texto assim: irmãos, considere os outros melhor do que você. Tipo assim, não queira ser o bambambam, o bonzão, você é o tal, não. Seja humilde, considere o outro melhor do que você. Outra, segunda causa aqui que Paulo fala assim: seja como Jesus, se preocupe com a vida das pessoas, se preocupe em ajudá-las, e não se preocupe só com você não. Dedique um pouco de tempo para eles, para elas, para as pessoas. Ah, tá bom, mas esse texto hoje, no século 21, dificilmente você vê pessoas fazendo isso. As pessoas hoje só pensam em si. O egoísmo que existe no coração do ser humano hoje é muito grande. Como eu disse aqui outras vezes, outras ocasiões, às vezes é preciso acontecer pandemias, tempestades, como aconteceu aí há 2 semanas atrás, aqui na Grande São Paulo. Só em Franco da Rocha foram, acho que 17, 16 pessoas que morreram, algumas até soterradas. Quando isso acontece, aí existe uma comoção nacional. Puxa vida, que Deus tenha misericórdia, mas precisa acontecer isso para mover o coração do cristão no século 21? Está precisando. Porque infelizmente o cristão do século 21 ele só pensa em si. Ele vai para a igreja para resolver as suas tretas, os seus problemas. Ele vai na igreja para apresentar os seus pedidos. Ele não quer saber do outro, ele não quer saber de ajudar. Tem muita gente ferida, muita gente machucada que já passou por igreja, já se decepcionou. Então ele encontra uma igreja, por exemplo, como a nossa aqui, uma igreja livre, aberta, amorosa. Aí ele vem, ele senta, mas ele não quer sair daquele lugar, ele quer ficar ali e ponto. E o Paulo ele fala o seguinte: irmãos, você quer um exemplo? O maior exemplo está aí, é Jesus. Se eu olho para a Bíblia, eu vejo exemplos contrários a isto. Pessoas que pensavam em si. Eu já citei aqui, citei de manhã, por exemplo, Sansão. Sansão, ele foi um cara levantado por Deus para resolver problemas da sua geração, da sua história, da sua época, desculpe. Deus deu uma força excomunal para ele. Ele ficava nervoso, revoltado, ele brigava, ele lutava. Deus permitiu que isso acontecesse até para defender o próprio povo. Só que Sansão chegou um momento que ele perdeu a mão.
O egoísmo, a egolatria que havia dentro do coração dele, eu sou o máximo, eu sou o cara, eu faço e aconteço, eu sou aquele cara que Deus levantou, Deus está comigo. Você está vendo as coisas acontecerem? Deus está comigo, então quando Deus está comigo o negócio vai, porque eu sou o cara, olha a minha força, olha o poder que eu tenho. E o texto nos diz, lá no livro de Juízes, que Sansão, ele foi perdendo a mão ao longo do tempo. De que forma, pastor? Ele começou a deixar o seu egoísmo controlar situações, mandar nas situações. Ele começou a se envolver com pecado. Ele começou a deitar-se com prostitutas. Ele começou a fazer coisas que Deus não havia pedido ou mandado ele fazer. E ele foi indo, e como as coisas aconteciam, como ele, por exemplo, estava na prostituição, como ele estava vivendo uma vida assim totalmente ilógica, diferente do que Deus tinha para ele, e estava tudo acontecendo, e esse talvez seja o maior problema, porque quando está tudo acontecendo, o cara vai na igreja, mas ele vive uma vida lá fora, no meio do pecado, da sexualidade, da mentira, do engano, mas ele vai na igreja e acha, não, mas está dando tudo certo, isso é sinal que Deus está aprovando. Não, isso não é sinal que Deus está aprovando, isso é sinal que Deus tem tido misericórdia. Porque vai chegar uma hora, como chegou na vida de Sansão, que ele foi amarrado. A primeira vez ele saiu, deu risada. Na segunda vez ele estourou de novo as cordas, deu risada. Na terceira vez ele ficou fortão. Mas na quarta vez, o texto diz que o Espírito de Deus saiu da vida dele. Porque Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o egoísta. Deus não pactua com aquele que vive essa egolatria. Eu sou o cara. E Sansão, você sabe da história dele. Infelizmente ele foi subjugado, furaram os seus olhos. As pessoas entendem, lendo a Bíblia, ou algumas delas entendem que a força de Sansão estava no cabelo. Não, o cabelo comprido era um voto de nazireu da época. O que estava na vida de Sansão era o Espírito de Deus que dava força para ele. Mas cortou o cabelo dele e ele perdeu a força. Não, o texto diz que o Espírito de Deus saiu de sobre a vida dele justamente naquela hora que estava cortando o cabelo. Mas lá na frente, passado alguns meses, o cabelo dele cresceu. Pastor, aí veio a força de novo. Não, ele estava amarrado no meio de duas pilastras do templo de Zagon, se eu não me engano, Dragon, não me lembro direito o nome, e estavam zoando ele. Aí ele reconhece: Deus, Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Deus, me perdoa, eu errei, eu fiz coisas que não deviam. Deus, tem misericórdia de mim, pela última vez me dá forças, para que esses que estão falando de Ti possam ser vingados. E o texto diz que Deus deu força para ele, e com aquela força ele derrubou as duas pilastras que sustentavam aquele templo, e caiu, e todos morreram. Ele matou mais gente quando morreu do que quando estava vivo. Mas eu estou querendo te mostrar que Sansão, enquanto ele estava na presença de Deus, humilde, ele estava lá, sendo abençoado, sendo usado por Deus. Mas o tempo passa, e quando as pessoas vão, por exemplo, no século 21, o cara vai ganhando dinheiro, o cara vai ficando mais rico, o cara compra um carro melhor, muda para uma casa melhor, maior, usa uma roupa mais bonitinha, ele já começa a achar que ele é um cara. A gente tem que tomar cuidado com isso, meus irmãos. Nós estamos vivendo em meio a uma geração egoísta, só pensam em si. Você já pensou nas pessoas que você se relaciona diariamente? Quantas pessoas se aproximam de você diariamente, que passam por você? Se você trabalha numa loja, se você trabalha num escritório, se você está na escola, na faculdade, se você está na rua, você já pensou quantas pessoas passam por você? Quantas pessoas poderiam ouvir ao menos, olha, Jesus te ama?
Quantas pessoas poderiam se chegar a você e falar assim: escuta, eu estou passando por uma dificuldade? Pois não, eu estou à sua disposição, vamos conversar. O que você quer saber de Deus? Eu tenho um Deus vivo e poderoso que habita na minha vida. Mas não, as pessoas não têm tempo. As pessoas não querem falar de Deus no meio da semana, só no domingo. Nós estamos vivendo um tempo que os crentes são muito egoístas. O crente vai para a igreja para resolver pepino, para resolver problema. Vai para a igreja para pedir. Nada errado de pedir. Mas pedir para quê? Como eu já falei aqui algumas vezes, tem gente que quer ficar rica. Oh Deus, eu quero ficar rico. Se eu fosse Deus, eu não sou, mas se eu fosse, eu ia perguntar: por que você quer ficar rico? Ah não, porque eu quero viajar o mundo. Para isso que você quer ficar rico? E as pessoas que estão do teu lado, que estão passando necessidade? Não, aí cada um por si, Deus por todos. Não, nós somos cristãos. Cristão pensa diferente. Cristão, ele vive o que o Evangelho ensina. Paulo disse: olhe o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, destituiu-se da sua glória, veio em forma humana e ainda se humilhou como servo. Se você olhar para a Bíblia, você tem o exemplo também de Nabucodonosor, o rei da época de Daniel. Um rei que o seu reino começou a expandir. Ele tinha o melhor e maior exército da época. O seu reino começou a expandir-se. Ele começou a sitiar outros reinos, inclusive os chamados israelitas ou os hebreus da época. Entre estes tinha Daniel, tinha mais os outros três: Sadraque, Mesaque, Abednego. Jovens que foram levados lá para Babilônia para servirem ao rei. Eles eram filhos de pessoas de bem, pessoas estudiosas, pessoas ricas da época. E esse rei, o seu reinado cresceu. E ele começou a se achar o máximo. Um belo dia ele teve um sonho. E nesse sonho ele não entendeu o significado. Árvore grande sendo cortada. Mas falou: eu preciso que alguém me dê um discernimento. Chamaram Daniel. E a palavra de Deus nos diz, acompanha aqui no telão, Daniel, livro de Daniel, no capítulo, chegar aqui nele, capítulo 4, versículo 24. Daniel teve a interpretação e ele disse assim: conseguiram achar aí, irmãos? Tudo bem? Obrigado. Daniel 4, 24, ele diz: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Obrigado. Versículo 25: tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens, comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Versículo 26, a ordem para deixar o toco da árvore com as raízes, significa que o teu reino te será devolvido, quando reconheceres que os céus dominam. Versículo 27, Daniel, na sua humildade, servo, ele fala assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Já que você buscou em mim discernimento, eu vou te dar um conselho: renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Versículo 28, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, ele disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade?
31, as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio a voz do céu que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe será tirada. 32, ou lhe foi tirada. 32, você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens, comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos céus e os dá a quem quer. 33, a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, ele mesmo diz: eu, Nabucodonosor, depois de 7 anos no meio dos animais comendo capim, eu levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então eu louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou o meu entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Por quê? Ele fala: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Nabucodonosor, ele tinha poder para cuidar dos necessitados dos seus irmãos. Imagina um cara rico, um rei rico, poderoso, que podia olhar pelos seus súditos, pelo seu próprio povo, e gastar um pouco de dinheiro, gastar um pouco de tempo, para que as pessoas necessitadas não vivessem necessitadas. Mas não, ele queria era mais poder. Ele não estava satisfeito ele queria mais poder, ele queria que o seu reino fosse grande, ele achava que tudo que estava acontecendo era porque ele era o cara. E o texto diz que ele precisou passar 7 anos comendo capim para aprender. Se você olhar para o século 21, está cheio de gente aí passando necessidade. Não vou falar que está comendo capim, mas está deixando de comer o melhor dessa terra, porque infelizmente ele não reconhece que tem um Deus. E se ele está vivendo, se ele tem saúde, se ele está trabalhando, é porque Deus tem tido misericórdia e feito isso. O que ele deveria fazer? O que ele deveria fazer? Como Jesus. Apesar de eu ter dinheiro, apesar de eu ter poder, apesar de tudo que eu sou, ainda assim eu não sou nada. Eu vou repartir o que eu tenho com as pessoas, eu vou ajudar as pessoas, eu vou abençoar pessoas, eu vou gastar tempo de escrever para as pessoas, de ligar para as pessoas, de convidar as pessoas, inclusive da minha própria família. Eu vou gastar tempo para que eles sejam libertos, para que eles sejam salvos. Ah, pastor, mas eu não sei falar, então eu vou na oração. Eu não vou perder um culto de oração. Eu vou orar, eu vou pedir para o Senhor ter misericórdia do Brasil, como nós fizemos hoje. Eu vou orar para que Deus tenha misericórdia da minha família. Eu vou orar para que Deus tenha misericórdia dos meus vizinhos. Eu vou orar para que Deus tenha misericórdia dos meus amigos, dos meus irmãos. Eu vou orar, eu vou buscar, e eu sei que Deus vai agir, porque Ele tem poder, e Deus ouve a oração daquele que é justo. Eu vou orar, eu vou buscar. Mas sabe qual é a desculpa hoje? Não tenho tempo. Na oração, não tenho tempo. Escuta, você podia, não tenho tempo. Depois você me liga, depois a gente se fala. E está cheio de gente aí triste, depressiva, sofrendo, porque às vezes não encontra um que se diz cristão para ajudá-lo, para ouvi-lo, porque não tem tempo. Está cheio de crente enriquecendo, igrejas que fazem aqueles cultos de prosperidade, e o cara está ganhando dinheiro, e ele conta: eu fiz um negócio e tal, beleza, e aí? Não, e aí que eu peguei, aí eu já fui, já comprei um carro zero, aí eu já viajei, aí já está aí, daí.
Ah, não, aí é que agora eu tenho planos. Tá, e o que você está fazendo pelos outros? De que forma que você está gastando o seu dinheiro? De que forma que você está investindo o seu dinheiro? Você não para pensar em ninguém, você só pensa em você. Lembra do diabo, que antes de ser diabo se chamava Lúcifer, que significa anjo de luz? Ele estava nos céus, ele adorava a Deus, ele era como segundo se entende pelos textos bíblicos, ele era um cara que meio que comandava a parte musical dos céus, de adoração. Aí um belo dia ele vê Deus sentado no seu trono de glória, e vê anjos, arcanjos, querubins, serafins de um lado para o outro, dizendo santo, santo é o Senhor e tal. Aí ele olha aquilo e fala assim: pô, esse negócio é muito bom, eu quero ser que nem Deus. E aí o seu coração se corrompeu, e ele foi expulso dos céus. Ele está nessa terra justamente para tentar a mim e a você viver essa egolatria, esse egoísmo. Egoísmo, segundo a tradução da palavra egoísmo do grego, é eu no centro, eu que sou o cara, eu que apareço, eu que faço. E na verdade, meus irmãos, nós não somos nada. Segundo a Bíblia, eu e você somos que nem pó, que nem areia diante de um Deus vivo e poderoso. Mas mesmo sendo que nem pó, que nem areia, Ele pensava em mim, pensava em você, pensava em nós. E Ele andou curando pessoas, abençoando pessoas, ajudando pessoas, libertando pessoas. E no final, Ele sabia que Ele precisava passar por aquilo. Ele sabia. Na sua humanidade, Ele chega a orar e a falar com Deus, dizendo assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. E Deus não falou nada, porque tinha um propósito principal. Isso é ótimo, é legal, mas eu imagino Jesus olhando para as pessoas, dando a vida para as pessoas, ou pelas pessoas. E elas um dia olham para Ele e falam: Ele é tão bom, eu quero recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Que bom, eu vou ser batizado. Agora eu sou batizado. Aí começa a viver a vida, começa a se afastar. Quanta gente chegou na igreja que não tinha nada e começou a ganhar alguma coisa, crescer e vazou. Agora eu não tenho tempo para ir para a igreja, agora eu tenho uns negócios para resolver. Quantas pessoas foram abençoadas, estão sendo abençoadas por Deus e viraram as costas para Jesus? Dia desses eu falei para uma pessoa que é aqui da nossa igreja, ou pelo menos era. Ele falou assim: pastor, eu estou precisando de ajuda. Eu falei: meu irmão, estou precisando de ajuda. Que tipo de ajuda? Eu estou com depressão, estou deprimido, está difícil a situação para mim, estou deprimido. Eu falei para ele: irmão, você está assim porque você quer. Como assim, pastor? É porque você quer. Porque quando você veio para a igreja, lembra, lá atrás, há 20 anos atrás, lembro, como é que você veio? Então, aí você chegou, recebeu Jesus, aí os seus pecados foram perdoados, aí Deus te tirou do charco de lodo e colocou num lugar de honra. Aí Deus começou a abençoar a tua vida, começou a abençoar a tua empresa, lembra? Aí o que aconteceu? Você vazou. Você achou o seguinte: agora é comigo, agora eu sou o cara. Aí passou tempos e tempos e tempos, aí você volta de novo quebrado. Aí você se coloca diante de Deus, passa 2, 3 meses, aí as coisas melhoram, aí você esquece de Deus de novo. E agora você está qual vez? 4ª, 5ª, 6ª vez? Eu não me lembro direito, você pode me ajudar a lembrar? Porque da última vez foi no meio da pandemia, você veio aqui no escritório, você chorou, você pediu para que Deus tivesse misericórdia, você pediu ajuda, nós oramos, e Deus teve misericórdia. Aí você saiu, veio 2, 3 cultos, depois sumiu. Por que você está com depressão? Porque você não quer um relacionamento com Deus, você só quer a bênção de Deus.
Quer um conselho? Vem no culto, se esforce, sente, ouça a palavra, adore a Deus, reconheça em Deus o teu Senhor, o teu Salvador, seja grato pelo que Ele já fez na tua vida. Olhe para Jesus. Jesus morreu por mim, por você, Ele deu a vida por mim, por você, Ele se destituiu da sua glória por mim, por você. Olha, quinta-feira tem culto, hein? Isso foi numa quarta passada. Quinta tem culto. Tem culto? Tem. Então eu vou. Pergunta para mim se ele veio. Não veio. Hoje também não veio. Aí a pessoa fica em casa com depressão, achando que Deus não ama. Não, Deus ama. Ama tanto que o pior que nós poderíamos passar, Ele já passou por nós. Era para eu e você pagar pelos nossos pecados. Era para eu e você morrer na cruz do Calvário. Mas Ele pensava em mim, pensava em você, pensava em nós, em toda a humanidade, e veio e pagou o preço. É aquele papo da história, a conversa que um autor certa vez escreveu de um papo, né? Claro que isso é só uma ideia, um blá blá blá, mas como forma de entender é legal. Essa história diz que o diabo chegou em Jesus e falou assim: escuta, por que você vai morrer por esse povo? Porque eu os amo. Mas esse povo, essa turma aí, que você vai morrer por eles, eles são tudo pecador. Sim, mas eu os amo. Então, eles falam mal de Deus. Eles vivem reclamando. Se está sol é porque está quente. Se está frio é porque está muito frio. Se chove é porque choveu, se não chove é porque não chove. Se eles levantam de manhã, levantam bem e agradecem a ti. Se não levantam, não querem nem saber. Reclamam da comida, reclamam da roupa, reclamam do trabalho. E você ainda vai dar a vida por eles? Sim, eu os amo, mas eles não merecem. Realmente, nem eu nem você merecemos. Mas Ele pensou em mim, pensou em você, e nos amou de tal maneira, que deu a sua vida na cruz do Calvário, para que hoje a gente pudesse estar aqui. E o que eu faço com isso? Não, agora eu vou falar o que Paulo ensinou aqui, porque o apóstolo Paulo, ele disse, pega o exemplo de Jesus, viva como Ele. Para encerrar aqui, eu quero te citar alguns textos, para te ajudar a pensar sobre isso. Por exemplo, João, o apóstolo, ele escreveu o seguinte, 1 João 3,16, acompanha aqui no telão, ou agora no paredão. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ah, pastor, eu não vou morrer na cruz por causa dos outros. Não estou falando isso, nem João está falando isso. Ele está falando de você se dedicar, como Cristo se dedicou por você, de você também se dedicar pelos outros, de amar as pessoas, de orar por elas. Versículo 17, ele diz assim: se alguém tiver recursos materiais, dinheiro, grana, um bem de vida, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18, ele diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Quem é cristão, quem está numa nova vida, esse aprendeu a amar. Eu falei aqui de manhã, eu vinha de manhã para cá ouvindo uma música, e a música dizia assim no refrão: muitos falam de amor, poucos praticam o amor. Muitos falam de amor, poucos praticam o amor. E essa é uma tônica no meio da igreja hoje. Fala-se muito, ó, Jesus te ama, Jesus, tá, e de que forma que Ele me ama? Ele te ama. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, ele disse assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para quê? Para que aqueles que vivem, eu e você, que vivemos agora para Cristo,
Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Eu não estou falando para você largar tudo, se bem que tem gente que fez isso pelo chamado de Deus, como Pedro, como Tiago, como João, que largaram tudo por amor a Cristo, para pregar o Evangelho. Homens honrados, homens que aprenderam o que é o amor, aprenderam o que é servir a Deus. Eu me lembro da pescaria de Pedro, aquela pescaria que Jesus fala para ele: vai lá naquele lugar ali, ó, e lança a rede lá. Ele, Pedro, pescador experiente, ele fala: Jesus, a noite inteira nós estamos tentando, mas, como foi o Senhor que falou, baseado na tua palavra, eu vou lá. E ele foi, jogou a rede, e começou a puxar, e veio peixe, 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 e o barco quase afundando. Aí ele chama o outro barco, e eles vêm e tiram todo aquele peixe do mar, enchem os dois barcos, e vão para a beira, para a orla do mar. E aí, chegando ali, Pedro olha todo aquele peixe, e ele podia pensar assim: vixe, agora eu vou lavar a égua, olha quanto peixe, eu vou vender tudo e ficar rico. O texto diz que ele olhou para aquilo, olhou para Jesus e falou assim: ó, fica com isso aí para vocês, eu vou seguir o mestre, porque eu vou seguir o dono da bênção. A bênção está aqui, mas eu prefiro o dono da bênção, que ele tem mais a acrescentar na minha vida. Colossenses 3,17, Paulo escrevendo à igreja de Colosso, ele disse o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Em Mateus 7,12, Jesus disse assim: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que ele lhes faça, pois esta é a lei e os profetas. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo escreveu assim, ele dizendo: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. E entenda essa expressão do grego, suportando, não é suportar. Eu já falei aqui há anos atrás, sempre repito quando eu lembro. Não é, eu vou suportar aquele irmão, eu não aguento olhar para a cara dele, mas eu vou suportar, né? Senão já viu. Não, essa expressão aqui do grego é dar suporte. É estar do lado, é estar orando junto, é estar abençoando, é estar de alguma forma trazendo a bênção de Deus para aquela pessoa. Ele diz assim no versículo 3: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vínculo da paz. Versículo 4: há um só corpo e um só Espírito. Assim, como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, ela está em Jesus. Versículo 5, Paulo ensina: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedido a graça. Ou seja, você lembra, você pensa nas outras pessoas. Eu já perguntei aqui no passado e pergunto hoje, em 2022, quando você lembra dos seus familiares que não são crentes, como é que é a reação dentro de você? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Eu, quando me lembro, meus irmãos, eu oro por eles. Eu oro todos os dias, para que Deus salve os meus tios. Eu tenho um tio que está com 92 anos, aliás, 88 anos. Tenho uma tia que está com 92 anos. E às vezes a gente pergunta, está fazendo hora extra aqui já, né? Tão velho que está. Até gagá ele fala que está.
Mas eu penso o seguinte: poxa, se Deus está permitindo que ele viva todo esse tempo, Deus ainda pode salvá-lo. Eu não vou deixar de mandar o devocional apesar de ele zoar. Eu não vou deixar de orar por ele, porque de repente o Espírito Santo pode, através de uma palavra, de um texto, tocar no coração e ele abrir a mente e receber Jesus e ser salvo. Ou seja, como é que você reage em relação à tua parentela, aos teus amigos? Eu tenho um amigo faz 30 anos, de 30 anos, de 33 anos, amigos que até hoje, pelo menos 2 deles não se converteram. E não foi por falta de falar, mas eu oro. Eu peço para que Deus tenha misericórdia deles. Eu me importo com eles. Eu me importo com familiares, sobrinhos meus, que um dia estiveram na igreja, aqui na igreja, e hoje estão aí descambados no mundo, vivendo uma vida totalmente diferente do que aprenderam aqui. Mas eu oro: Senhor, tem misericórdia. Deve ter lá no fundinho do coração uma fagulha da semente do Evangelho, pois que essa fagulha ainda possa crescer dentro e trazer a memória, e eles sejam libertos da vida que estão vivendo, em nome de Jesus. Ou seja, eu preciso sustentar minha família, eu preciso também viver a minha vida, mas eu também preciso aproveitar o meu tempo e lembrar dos outros, pensar nos outros. Como todas as noites antes de dormir, eu peço, falo assim: Senhor, abençoa todos os irmãos lá da igreja, todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens, todos os adolescentes, todas as crianças, todos os casais, todas as famílias, em São Paulo, Itapetininga, Botucatu. Deus tem misericórdia, cobre com a tua mão potente a vida deles, em nome de Jesus. Eu faço isso por quê? Porque eu amo vocês, porque eu me importo com vocês, porque eu lembro de vocês, eu penso em vocês. Para encerrar aqui, Jesus também disse e ensinou, Lucas capítulo 6, 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. E o que Jesus fez por nós, irmãos? Ele nos deu a vida. Quando eu morrer, quando você morrer, se a gente permanecer firmes, nós vamos viver a vida eterna na presença de Deus. E sabe por que isso vai acontecer? Porque Ele pensava em mim, pensava em você, pensava em nós. Acho que chegou o tempo, século 21, 2022, da igreja começar a pensar mais em Deus. Que as coisas do mundo, elas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então vamos aproveitar este começo de ano ainda, fevereiro. Vamos nos lançar aos pés do Senhor. Vamos lembrar do que Ele fez por nós na cruz. Vamos ser mais gratos. Vamos ser mais frequentes. Vamos lembrar das pessoas com quem nós nos relacionamos e apresentá-las em oração diante do Senhor. Gaste tempo com isso. Você vai ver que as pessoas que estão do teu lado começarão a ser alcançadas pelo poder do nome de Jesus. Amém.